Parei porque eu cansei de viver dentro de uma tela. Parei porque eu cansei de trocar a vida real por PDL. Por que que eu parei de jogar LoL? Cara, eu comecei a jogar LoL quando eu tinha aproximadamente 13 anos, tá ligado? Meu primo ele jogava, aí ele me apresentou o jogo e eu comecei meio que sem saber direito por que que eu tinha começado, né? E na época não tinha uma grande explicação. Não era porque eu queria ser pro player, não era porque eu tinha um sonho dentro do jogo, não era porque eu tinha um plano. Eu simplesmente comecei. E talvez esse seja o primeiro problema, tá ligado? Às vezes a gente entra em algumas coisas sem saber qual que é o motivo, só porque alguém chegou lá e nos apresentou. Alguém que a gente admirava foi lá e nos apresentou, tá ligado? Ah, é só porque o meu amigo faz, então eu vou fazer. Só porque parece ser legal, eu vou tentar. Só porque é algo que é taxado como normal, eu vou fazer. E quando vê, a gente começou aquilo como algo idiota e começa a ocupar um espaço absurdo na nossa vida. No começo, o LoL, ele parecia só um joguinho que eu jogava e tal. Só que hoje, olhando pra trás, eu percebo um bagulho muito nítido. Pra mim, o LoL, ele nunca foi só um jogo. Infelizmente, ele era uma fuga, era uma sensação de comunidade, mas falsa, né? E uma falsa sensação de progresso, porque era uma maneira de não ter que lidar com o meu tédio, solidão, insegurança, cobrança, tristeza e falta de propósito, tá ligado? E eu não tô fazendo esse vídeo porque eu quero pagar de superior, eu não tô fazendo esse vídeo porque eu acho que quem joga LoL é automaticamente um fracassado. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu joguei por muito tempo, tá ligado? Gastei mais de 6.000 horas da minha vida jogando esse jogo. Então eu sei exatamente como que é falar só mais uma partida, só um jogo, eu paro quando eu quiser, hoje eu vou jogar só um pouquinho, só mais uma ranqueada. E no fim, velho, nunca é só uma, nunca é só um jogo, nunca é só uma partida. E na maioria das vezes, isso infelizmente nem diverte a gente. Porque quando tu vai jogar LoL, tu não entra porque tu tá feliz. Eu, pelo menos, não entrava quando eu tava feliz. Eu entrava porque eu não sabia o que fazer. E como eu já jogava LoL fazia muito tempo, fazia sentido eu ir lá, ligar o computador, entrar no LoL e jogar uma partida, tá ligado? Eu entrava porque, de alguma forma, eu tava ansioso, sem saber o que fazer, porque eu tava entediado e não sabia algo legal pra fazer, sem ser jogar LoL. Muitas vezes eu entrava no LoL porque eu não queria pensar na minha vida, porque pensar na minha vida era um sinônimo de sofrimento, mesmo sem eu saber que isso era um sinônimo de sofrimento, tá ligado? Então, normalmente a gente entra pra fugir de alguma coisa. E isso é pra ser o ponto central desse vídeo. E, cara, eu não parei de jogar LoL simplesmente porque eu enjoei, tá ligado? Eu parei porque eu percebi que o LoL tava roubando a oportunidade de viver a minha vida real, tá ligado? Eu comecei por influência passiva do meu primo, ou seja, eu vi ele jogando e me interessei. Então não foi nem ele que falou joga aí, mas eu queria jogar porque o meu primo que eu admirava estava jogando. O que fez eu continuar de verdade jogando LoL foi outra coisa. Eu convenci o meu melhor amigo a jogar comigo. E eu não tinha muito amigo, então quando esse meu amigo entrava e jogava comigo, eu me sentia encaixado, tá ligado? Então eu tinha alguém pra dividir o tempo. Eu sentia que eu não tava tão sozinho e talvez seja uma das partes mais perigosas, tá ligado? Porque muitas vezes a gente acha que tá jogando por conta do jogo, mas na verdade tá jogando pra ter a sensação de ter alguma pessoa ali contigo. Por ficar na cal, por ficar na zoeira, por ficar jogando duozinho, pelo grupinho que tu tá encaixado, tá ligado? Porque isso causa a sensação de pertencer a algum lugar. Só que depois, quando esse amigo não tava mais ali, eu continuei jogando. E aí eu ficava mais triste, porque não era nem sobre conexão. Era eu, a tela, a ranqueada, a frustração e a tentativa de preencher alguma coisa que o jogo nunca conseguia preencher. O LoL, ele me deu uma falsa comunidade. Parecia que eu estava conectado com pessoas, parecia que eu fazia parte de alguma coisa, mas no fundo, tipo, eu sabia que eu estava cada vez mais isolado, tá ligado? Então eu troquei muito da minha vida real por ficar jogando LoL, tá ligado? Eu troquei conversas de verdade pra ficar na cal. Eu troquei a família por causa das ranqueadas. Eu troquei presença por tela, tá ligado? E o mais louco disso tudo é que eu achava que isso era algo normal.
eu achava que os meus pais estavam exagerando, que eles falavam que eu era viciado, né? E eu achava que não, que eu nem jogava tanto, que nunca que era isso tudo de ruim que eles imaginavam. Mas no fim eles estavam certos, cara. Eu era um viciado. E talvez tu que joga também odeie ouvir isso, tá ligado? Porque ninguém gosta de se sentir controlado por alguma coisa. Ninguém gosta de admitir, tipo, cara, eu não tenho controle dessa. Mas, velho, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se tu consegue parar de jogar quando tu quiser, por que que tu não para por 30 dias? Não pra sempre, pô. Só 30 dias. Desinstala o jogo, fica 30 dias sem jogar essa merda. E vê o que acontece com a tua cabeça. Vê o que acontece com o teu tempo. Vê o que acontece com o teu sono. Vê o que acontece com a tua ansiedade. Vê o que acontece com a tua vontade de viver. Porque eu vou te falar o que rolou comigo. Quando eu jogava muito, a minha rotina ela era basicamente isso. Eu acordava, ia pra escola, voltava, aí eu ia lá, jogava quando dava e só parava porque eu precisava dormir. Aí eu dormia muito mal, acordava cansado e eu repetia isso aí tudo de novo, tá ligado? Tinha dia que eu jogava papo de 10 horas. 10 horas num dia. Se a gente dorme 8, 10 horas jogando é muito tempo. E algumas vezes de madrugada, eu ainda, tipo, cuidava isso, mas era porque os meus pais controlavam isso, né? Então, quando eu conseguia enganar eles, eu jogava de madrugada. E, cara, eu achava que isso era viver. Mas eu não tava vivendo, eu tava literalmente repetindo um ciclo, que era escola, tela, ranqueada, ficava com raiva, ficava com o meu sono todo zoado, ficava puto, cansado e me sentia culpado, tá ligado? E no outro dia era tudo de novo. Então o LoL, cara, ele roubou muito tempo da minha vida. Ele roubou sono, ele roubou treino, roubou estudo, roubou foco, roubou autoestima, roubou a paz, tá ligado? E talvez pareça que a palavra roubou tá exagerada, tá ligado? Mas, cara, no fim, nem era eu que escolhi abrir o jogo, tá ligado? Mas fui eu que escolhi clicar em jogar. Fui eu que escolhi em entrar mais uma partida. Mas justamente isso que é mais zoado e mais perigoso, tá ligado? Porque muitas vezes o vício, ele não parece uma prisão, parece uma escolha. Porque tu acha que tá escolhendo. Mas na prática, cara, tu tá sendo puxado. Puxado pelo hábito, puxado pela recompensa, pela frustração, pela raiva, pela vontade de se vingar para conseguir aquele PDL de volta, tá ligado? Puxado pela vontade de recuperar então o tempo que tu perdeu investindo naquele jogo. Puxado pela ilusão de que a próxima partida vai resolver a sensação ruim que a partida anterior deixou. E isso é um mecanismo mais doentio da Ranked, tá ligado? Tu ganha uma partida, aí tu sente um pequeno alívio. Aí tu perde a partida, tu fica destruído. Aí quando tu ganha, a felicidade dura pouquíssimo, tá ligado? Dura só até começar a próxima partida, porque aí tu provavelmente perde e aí a raiva continua, só que acumulada, tá ligado? E muitas vezes tu entra em outra partida não porque tu quer se divertir, mas justamente pra pegar e consertar a derrota anterior, tá ligado? Só que aí tu perde de novo, e aí tu fica mais puto, aí culpa o time, aí fala que o jungle é ruim, aí que o suporte não tem mapa, que o top fidou, que o sup não guarda, que o mid não rotaciona, que o ADC não sabe jogar. E cara, assim, na maioria das vezes o teu time é uma porcaria. Mas infelizmente a verdade é que a maior parte da galera tá presa nesse elo é ruim também. Então, tipo assim, eu ficava entre o prata e o platina, tá ligado? E eu tinha aquela mentalidade clássica de jogador ruim. Eu sou bom, só não subo por causa do meu time, tá ligado? Só que no fundo é uma tentativa idiota de proteger o ego, tá ligado? Eu queria provar pra mim mesmo que eu tinha capacidade. Eu queria acreditar que eu era o melhor do meu elo. Eu queria achar que se o mundo fosse justo, eu estaria lá em cima, tá ligado? Mas a vida real não é assim, porque não muda nada se tu ganhou 20 PDL ou perdeu 30. Tu não vira uma pessoa melhor porque tu é um diamante, challenger. É simplesmente não muda nada. Tu não melhora o teu corpo, tu não melhora a tua mente,
tu não melhora a relação com a tua família, tu não melhora a tua conta bancária, tu não melhora a tua espiritualidade, tá ligado? Tu não melhora o teu futuro. Você ganha pontinhos dentro do joguinho, um sistema que foi feito pra te manter sempre jogando, tá ligado? E tipo, eu sei que eu falar isso aqui vai incomodar muita gente. Vai ter gente que vai comentar aí, ah, mas é só um jogo. Mas a real, velho, é que não era um jogo quando eu passava 10 horas do meu dia jogando, tá ligado? Não era só um jogo quando eu escondia dos meus pais o tempo que eu jogava por achar ridículo, tá ligado? Não era só um jogo quando os meus pais reclamavam e eu ficava puto e acabava de alguma forma descontando neles que não tinha nada a ver com nada ali, tá ligado? Não era só um jogo quando eu deixava de viver momentos com a minha família que, porra, poderiam ter sido incríveis. Não era só um jogo quando eu saía das partidas com dor de cabeça, com o olho cansado, com o sono todo zoado porque estava estressado, e uma sensação de depressão profunda, tá ligado? Não era só um jogo quando eu descontava minha raiva nas pessoas que não tinha nada a ver com nada, tá ligado? Não era só um jogo quando eu tava mais preocupado com a ranked do que com a dor da minha mãe, tá ligado? E isso vai ser a parte, acho que mais pesada do vídeo. Teve um dia que minha mãe chegou mal em casa, porque minha avó tinha falecido, e eu tava no meio de uma ranked. E aí, na época, cara, eu não tinha uma relação muito próxima com a minha avó, então eu não sentia aquela dor do jeito que talvez eu deveria ter sentido, tá ligado? Mas o ponto não é só esse, o ponto é também porque eu não tive empatia pela minha mãe. Porque minha mãe tava sofrendo, a mãe dela tinha morrido e, cara, era a mãe da minha mãe. Então hoje eu consigo pensar, tipo assim, pô, e se fosse a minha mãe, tá ligado? Mas na época eu não pensei, então, tipo, na minha cabeça, completamente torta, eu não queria ir no velório, porque, cara, eu tava no meio da minha ranked, tá ligado? Então, olha o nível que a cabeça chega. Por causa de uma partida, um negócio que não vai mudar nada, tá ligado? Nada no mundo. E, cara, aquilo tava competindo com um momento real da minha família. E aí eu saí no meio da partida porque, né, senão eu teria morrido. Mas, tipo, pô, é foda, tá ligado? A minha mãe, cara, queria ter poupado ela disso. Então, como eu disse, imagina se fosse a tua mãe, no meu caso, se fosse a minha mãe que tivesse ido, tá ligado? Imagina pro meu filho se olhasse pra dor e pensasse, ah, não quero ir porque tô numa partida ranqueada do LoL. Cara, isso é absurdo. É muito absurdo. Eu não tô contando isso pra me pagar de coitado e nem nada, nem fazer draminha. Eu só tô contando essa porra porque talvez tu precise olhar pra tua própria vida e se perguntar quais momentos reais eu tô trocando por causa desse joguinho, tá ligado? Quantas conversas olho a olho tu perdeu? Quantas refeições em família tu evitou? Quantas festas que tu não quis ir? Quantas oportunidades que tu deixou passar? Quantas vezes tu podia estar estudando, treinando, trabalhando em qualquer coisa, qualquer área da tua vida, tá ligado? E tu escolheu entrar em mais um game. E cara, o pior é que muitas vezes tu não sai feliz. Tu joga, tu não joga e pensa, nossa, que experiência incrível, que experiência maravilhosa. Tu sai pior, sai cansado, sai puto, vazio, se sentindo culpado. E por isso que eu digo, cara, chegou um ponto em que o LoL pra mim era uma autodestruição sem nenhuma recompensa, tá ligado? Não dava prazer, eu entrava, se ganhava não era divertido, se perdia não me divertia. Então simplesmente eu não me divertia, mas eu continuava correndo atrás de ela, eu que iria subir no rank e não sei o que, atrás de um bagulho que tipo não servia pra nada. Então o LoL ele simula uma evolução. Tu tem elo, tem maestria, skin, ranking, vitória, derrota, comparação, recompensa, sente que tu tá indo pra algum lugar, só que a tua vida tá passando, tá ligado? E a tua vida real continua parada. Então tu tá evoluindo dentro de uma bolha, mas fora dessa tela não muda nada. Tu continua com os mesmos problemas, com a mesma ansiedade, com a mesma falta de disciplina, com o mesmo corpo que tu olha no espelho e pensa, nossa, que bosta, e com os mesmos estudos atrasados e com as mesmas dificuldades de encarar a vida, a mesma solidão, a mesma falta de propósito, só que agora com menos tempo, menos sono e mais puto da cara. Então, tipo assim, cara, eu vivi dentro dessa bolha, eu vivi dentro da bolha do LoL. Eu falava pouco com a minha família, me afastava dela, achava que tava tudo bem, porque era só um joguinho.
Mas não era, cara, era fuga. Eu jogava pra fugir do tédio, pra fugir da solidão, das inseguranças, da cobrança dos meus pais, pra fugir da minha falta de propósito, pra fugir da tristeza. E quanto mais eu fugia, pior eu ficava, tá ligado? Porque a realidade não some quando tu abre o jogo. Ela só fica esperando tu fechar. E quando tu fecha, ela volta. Só que ela volta mais pesada. Porque agora, além dos problemas que tu já tinha, tu também perdeu horas do teu dia que tu podia ter resolvido esses problemas, tá ligado? Então é um ponto que eu queria que tu entendesse, cara. Descanso de verdade te recupera. Fuga, ela te anestesia, cara, e depois ela vem e te cobra um preço. Ler um livro pode ser prazeroso, assistir um bom filme pode ser prazeroso, conversar de verdade com um amigo pode ser prazeroso. Treinar pode ser prazeroso, sair pra caminhar pode ser um prazer. Dormir bem, não tem coisa mais gostosa que dormir bem, tá ligado? Ficar com quem tu ama. Mas, cara, passar horas e horas preso dentro das ranqueadas, tipo, isso só te deixa irritado, ansioso, agressivo e vazio, cara. Não é descanso, é fuga. E eu sei que muita gente ela minimiza o vício em jogo porque não parece algo tão grave, tá ligado? Não é álcool, não é droga, não é pornografia, não é aposta, então parece socialmente mais aceitável, tá ligado? Parece menos perigoso. Mas se algo tá destruindo teu sono, cara, teu foco, a tua relação com a tua família, tua saúde mental, tua autoestima, o teu futuro, talvez o nome importe menos do que o efeito, tá ligado? O problema não é o jogo existir. O problema é o lugar que ele ocupa na tua vida. E no meu caso, ele ocupava um lugar que ele não deveria ocupar. A virada de chave começou quando eu olhei para as horas, tá ligado? Naquele site wow.gg. Cara, eu passei mais de 6.000 horas e eu pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Não foi uma reflexão bonitinha, não foi um momento, ai, incrível. Foi uma percepção seca, tá ligado? Eu entendi que aquilo não tava construindo nada. Porque mostrava lá quantos quilômetros eu podia ter andado, quantos livros eu podia ter lido. E, cara, eu desinstalei, velho, e parei de uma vez. E, tipo, não foi tão difícil quanto eu achei que podia ser, tá ligado? Porque eu já tinha tanto ódio daquele jogo, tanto cansaço, já tava tão saturado que eu só pensei, tipo assim, cara, vou parar e ver o que acontece com a minha vida. E aí, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Teve uma vez que eu baixei de novo pra jogar Earth, tá ligado? Mas antes do fim do dia eu desinstalei de novo, porque eu percebi que eu não queria voltar pra aquilo, que eu não queria voltar pra aquela bolha e nem com Earth eu me diverti, então eu só enterrei agora o LoL, tá ligado? E eu não quero voltar pra sensação de cansaço, pra sensação de ter que ficar preso uma hora inteira nesse jogo maldito. E quando eu parei, uma das primeiras coisas que melhorou foi minha cabeça, cara. Minha saúde mental, velho. Meu Deus, disparou. Muito menos ansiedade, estresse, o sono começou a ficar mais de boa. Minha cabeça ela começou a pensar mais e principalmente, tipo, começou a sobrar tempo. Porque antes eu dizia que eu não tinha tempo, que eu não tinha tempo para estudar, que eu não tinha tempo para treinar, que eu não tinha tempo para fazer as coisas que eu queria fazer, mas a verdade é que tempo eu tinha, tá ligado? Só tava gastando esse tempo todo dentro do LoL. Aí quando eu parei, eu comecei a viver mais a vida real. E tipo, pô, eu tinha começado a treinar enquanto eu ainda jogava e o treino foi essencial pra mim. Porque me porque eu treinar fez, tipo, eu começar a gostar mais da vida real do que da digital, tá ligado? Quando tu treina, tu sente progresso real. Tu sente o teu corpo mudando, a tua mente mudando, tu aprende a suportar desconforto, aprende a ter mais disciplina. Percebe que, tipo, cara, existe uma recompensa que sai da tua tela e aparece na tua vida, tá ligado? Isso foi me puxando pra fora. Eu comecei a entender que a vida real ela podia ser mais interessante do que o joguinho. Mas eu precisava parar de anestesiar minha mente o tempo inteiro. Também fiquei sem namorar um tempo e isso foi muito importante, tá ligado? Porque eu precisava focar na minha evolução pessoal, precisava me curar, precisava parar de procurar alguém só pra tapar um buraco emocional que existia em mim. E, cara, tudo isso tem a ver com LoL também, porque muitas vezes a gente não usa o jogo só pra fugir, a gente usa relacionamento, usa comida, rede social, pornografia, álcool ou qualquer coisa que faça a gente não ter que encarar o vazio. Mas uma hora a gente precisa olhar pra vida e falar, porra, eu preciso parar de fugir disso, tá ligado? Parar de jogar LoL não resolveu todos os meus problemas, óbvio que não. Não é assim que funciona, mas tirou a âncora que me prendia, tá ligado? Tirou aquilo que drenava o meu tempo e a minha energia. Tirou algo que ocupava a minha cabeça todos os dias. Tirou algo que me deixava ansioso, irritado e distante da vida real, tá ligado?
E talvez a única coisa boa que o LoL me fez aprender foi resiliência. Porque, sinceramente, poucas coisas me fizeram passar tanta raiva quanto esse jogo de merda. Eu perdi tanta partida, tiltei tanto e continuei jogando, então eu aprendi a perder. Aprendi a insistir. Mas fora isso, velho, o saldo foi muito mais negativo. E, cara, eu sei que talvez tu tá assistindo esse vídeo ficando puto da cara. Talvez tu tá pensando, esse cara tá exagerando, comigo não é assim, eu tenho controle, é só um joguinho. Beleza, cara, então faz o teste, pô. Tu não é viciado, para por 30 dias aí. Não precisa prometer que nunca mais vai jogar. Não precisa fazer um discurso. Não precisa postar nada pra ninguém, tá ligado? Só desinstala, 30 dias. E observa. Observa se tua ansiedade muda. Observa se o teu sono muda. Se tua vontade de fazer outras coisas não volta. Observa se tu começa a sentir tédio. E quando sentir tédio, não foge. Porque talvez esse tédio seja o primeiro sinal que a tua mente tá voltando pra vida real, tá ligado? Então, o tédio não é necessariamente ruim, ele pode ser o espaço onde nasce uma decisão melhor. O problema é que a gente é muito acostumado a fugir de qualquer silêncio. Parece insuportável, pô, mas é no silêncio que a gente começa a perceber o que precisa mudar. Então, se tu joga LoL, mora com os teus pais e acha que PDL é mais importante, acha que é bom no jogo, acha que não sobe porque o time é ruim, usa a frase só um jogo pra justificar tudo, talvez esse vídeo seja pra ti, tá ligado? E eu queria mesmo que tu fique irritado com esse vídeo, porque às vezes a gente precisa se sentir incomodado pra dar uma acordada, tá ligado? Eu não tô dizendo que tu é um lixo de ser humano por jogar, eu tô dizendo que talvez tu esteja desperdiçando uma parte muito importante da tua vida chamando isso de descanso, tá ligado? Talvez esteja fugindo da tua realidade chamando isso de hobby, talvez esteja viciado e chamando isso de escolha. Talvez tu já saiba disso e talvez no fundo tu já tenha pensado em parar, já tinha desinstalado, instalou de novo, talvez tu tenha prometido que ia jogar menos, talvez tu já tenha se sentido culpado depois de passar horas e horas jogando, talvez já tenha fechado o jogo de madrugada e pensando, porra, o que que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? E se tu já pensou isso, cara, presta atenção nesse sentimento, não ignora, porque pode ser a parte mais lúcida da tua mente tentando te salvar. A tua vida não vai mudar enquanto tu continuar usando fuga como rotina. E eu não tô falando só de LoL, tô falando de qualquer coisa que te prende no automático. Qualquer coisa que te dá uma recompensa agora, mas que cobra a tua paz depois. Qualquer coisa que faz tu esquecer da vida por algumas horas, mas te devolve para a realidade mais fraco, mais cansado e mais perdido. Para mim o LoL foi isso, e por isso eu parei. Parei porque eu cansei de viver dentro de uma tela. Parei porque eu cansei de trocar a vida real por PDL. Parei porque eu cansei de perseguir uma evolução que não construía nada. Parei porque eu queria ter tempo, mente e energia para construir uma vida de verdade. E se tu sente que também tá nessa, meu conselho, velho, é simples. Faz 30 dias sem LoL, só 30. Desinstala, aguenta o tédio, aguenta a vontade, aguenta a sensação de que tá faltando algo e começa a usar esse espaço para construir algo real. Vai treinar, vai estudar, vai caminhar, vai conversar com a tua família, vai dormir melhor, vai ler alguma coisa, vai criar alguma coisa, vai encarar a porra da tua vida, velho. Porque talvez o problema não seja que tua vida é chata, talvez o problema seja que tu treinou o teu cérebro por anos a só sentir alguma coisa dentro do jogo. E quando tu sai dele, a vida real parece sem graça, mas ela não é. Você só precisa aprender a viver nela. E se tu sente que vive no automático, eu deixei um e-book gratuito aí na descrição para te ajudar a começar. Não é mágica, não é promessa, é só um primeiro passo aí para organizar a tua rotina, entender alguns padrões para parar de fugir, tá ligado? E eu vou terminar com uma frase: League of Legends não é só um jogo quando eu tava deixando a minha vida inteira passar por causa dele. E talvez para você também não seja. Então faz o teste, 30 dias, e vê quem que tu vira quando para de fugir.